Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server. Nessa aula eu vou explicar um pouco sobre o planejamento de espaço de nomes que podem ser usados em uma empresa. Então nessa aula você vai entender o que é o planejamento de espaço de nomes, e depois de você entender o que é o planejamento de espaço de nomes, você vai entender quais são os tipos de planejamentos que podem ser usados. Nesse caso você vai entender o que é o planejamento de espaço de nomes baseado em critério geográfico, que você vai ver que é um que a gente usa quando a gente decide fazer a estrutura de nomes da empresa baseado na estrutura física da empresa. Depois você vai entender o que é o planejamento de espaço de nome baseado em cenários funcionais e organizacionais, que é quando a gente decide fazer a estrutura de nomes da empresa baseado na estrutura organizacional da empresa. Você vai entender o que é o planejamento de espaço de nomes baseados de forma mista, que é justamente misturar o cenário geográfico com o cenário funcional e organizacional. E por fim você vai entender sobre o planejamento de espaço de nomes interno e externo, que é quando a gente utiliza o mesmo nome de rede para a rede local, o mesmo espaço de nome, para a rede local como também para a internet. Ou seja, tanto a rede local como a internet compartilham de um mesmo nome comum de espaço de nomes. Então primeiro a gente vai entender o que é o planejamento de espaço de nomes. O planejamento de espaço de nomes ele está diretamente ligado à estrutura de nomes que a empresa terá. Então, por exemplo, a empresa ela pode ter uma estrutura com apenas um único domínio. Nesse caso ela tem só um único domínio gerenciando todos os recursos que podem ter na rede, como ela também pode ter uma estrutura com vários domínios. Nesse caso, ela tendo uma estrutura com vários domínios, ela vai ter ali uma árvore de domínio nessa empresa. Então, aqui é um exemplo. Pode ter um domínio maior, chamado, nesse caso aqui, unicera.com.br, e dentro desse domínio maior, podem ter subdomínios. Um chamado ACAD, nesse exemplo, e outro chamado ADM, em que esses subdomínios, eles estão com uma configuração de relação de confiança com esse domínio maior. Então, o planejamento de espaço de nomes está diretamente ligado à estrutura de nomes que a empresa vai utilizar, que pode ser uma estrutura com um único domínio, como eu falei, tendo só um domínio gerenciando todos os recursos que estão na rede, como pode ser uma estrutura com vários domínios. O mais comum é que seja uma estrutura com vários domínios. Então esse planejamento de espaço de nomes ele pode ser usado basicamente três tipos de planejamento nele. Pode ser usado tanto o critério geográfico, que é quando a gente faz essa configuração de nome utilizando a estrutura física da empresa. Também pode ser usado um planejamento de espaço de nome utilizando critérios funcionais e organizacionais, que é quando a gente faz esse tipo de estrutura de nome utilizando a parte lógica da empresa, como também pode fazer uma estrutura de nome utilizando a forma mista, que é quando a gente mistura o critério geográfico com o funcional e organizacional. Eu vou começar explicando primeiro sobre o planejamento de espaço de nomes baseados em critério geográfico. O planejamento de espaço de nomes baseados em critério geográfico
ele é usado a estrutura física da empresa para construir o planejamento de espaço de nomes. Então, nesse caso é o que? É você ter uma empresa e você construir todos os nomes de domínio da empresa usando em consideração a estrutura física da empresa. Nesse caso aqui, existe uma empresa chamada abc.com e nesse caso foi feita a estrutura de nomes da empresa, no caso os seus subdomínios, levando em consideração o local físico onde essa empresa está inserida. Então, foi usado aqui um nome para subdomínio chamado spabc.com, que representa essa empresa localizada lá em São Paulo. Outra chamada piracicaba.abc.com, que representa a empresa localizada na unidade física lá de Piracicaba. E outra chamada santosabc.com, que representa a empresa localizada na unidade física de Santos. Esse tipo de planejamento de espaço de nomes, utilizando a estrutura física da empresa, quando você constrói, ele é de fácil delegação de recursos, porque nesse tipo de estrutura a gente, levando em conta a unidade física da empresa, a estrutura física da empresa, para colocar os nomes, a gente pode então definir um administrador de rede para cada um daqueles subdomínios que a gente pode fazer. Então eu posso definir um administrador aqui para gerenciar os recursos que está lá dentro do subdomínio chamado spabc.com. Posso colocar um outro administrador de rede aqui, que não é o mesmo daqui, para gerenciar os recursos lá de piracicaba.abc.com, como eu também posso colocar um terceiro administrador de rede aqui para gerenciar os recursos lá do subdomínio santosabc.com. Então ele é de fácil delegação, porque justamente com essa divisão dividida em estrutura física, eu posso definir administradores específicos para cada um daqueles subdomínios. Ele também é de facilidade na construção da relação de confiança, porque nesse tipo de configuração aqui, utilizando critério geográfico, eu posso permitir então que que usuários que estão em um domínio, nesse caso aqui o SP, consigam acessar recursos que estão nesse domínio Piracicaba, como também acessar os recursos que estão dentro do domínio de Santos, porque esse tipo de cenário aqui ele permite uma facilidade na construção de relação de confiança. Também existem outras vantagens e desvantagens em relação a esse tipo de configuração, que nesse caso aqui outra vantagem é que ele permite uma estabilidade de nome maior, uma vez que dificilmente você vai mudar o nome de cada um desses subdomínios aqui, já que eles estão ligados diretamente à estrutura física da empresa. Então dificilmente o nome de alguma cidade vai mudar. Você só vai mudar aqui mesmo se deixar de existir aquela unidade física no qual está inserida aquela empresa. E uma outra vantagem é que não gera dificuldades para a construção de nomes. Então, já que os nomes dos domínios estão ligados diretamente à estrutura física, então ao você fazer um novo domínio, você então vai dar um nome daquela localidade no qual aquela empresa ela vai atuar. E algumas desvantagens em relação a esse tipo de estrutura é que não existe a representação de forma hierárquica e funcional da empresa. Nesse caso aqui você está optando fazer a estrutura de nome apenas utilizando o nome dos locais físicos que essa empresa está inserida, e caso você adote um planejamento de forma organizacional e geográfico, ou seja, um planejamento de forma mista, aqui vai ficar um pouco confuso, porque vai gerar ali muitos domínios e ficar difícil a administração. Agora, falando um pouco sobre o planejamento de espaço de nomes baseados em critérios funcionais e organizacionais, ele é um tipo de espaço de nomes que ele está ligado diretamente à estrutura organizacional da empresa. Então, diferente da física, que a gente tem a estrutura de nome ligada diretamente aonde essa empresa está inserida, os locais físicos, na forma organizacional, no espaço de nome baseado em critério funcional e organizacional, a gente tem a construção de nomes baseado na estrutura organizacional da empresa. Então, veja aqui esse exemplo aqui. Nesse caso, a gente tem um domínio maior, chamado uniciara.com.br, que nesse caso aqui é uma faculdade, e dentro dessa faculdade a gente está dividindo a estrutura de nome de forma organizacional. Então, a gente fez um subdomínio chamado acad.uniciara, que nesse caso representa toda a parte acadêmica dessa empresa aqui, e outro subdomínio chamado ADM, que representa os setores administrativos dessa empresa. Então, nessa parte acadêmica tem dois subdomínios, um chamado laboratório,
que está na parte acadêmica, e professores também que está na parte acadêmica. E aqui, né, nesse subdomínio ADM Uniceará, tá todos os setores administrativos. Então você veja que uma estrutura de nome baseada em critério funcional e organizacional é aquela que leva em conta a estrutura organizacional da empresa, de como ela está dividida. Nesse caso aqui, a universidade ela tem um domínio maior, está dividida em dois subdomínios chamados acadêmico e administrativo. Que o administrativo são setores administrativo e acadêmico, são setores acadêmicos, e que dentro desse subdomínio acadêmico existe mais de dois domínios, um chamado laboratório, que está dentro da rede acadêmica, como também professores, que está dentro da rede acadêmica. Esse tipo de cenário, baseado em critério funcional e organizacional, também existem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens desse tipo de cenário é que representa de forma organizacional a empresa. Você pode então ter servidores específicos para cada tipo de domínio, se você optar, e esse tipo de espaço de nome aqui ele é fácil de entender. E alguma das desvantagens é que o modelo não é muito flexível, uma vez que quando acontece uma reestruturação na empresa vai mudar todo o cenário de nomes e pode se tornar uma estrutura de nome muito complexa com muitos domínios. Então você vê que nesse exemplo aqui eu tenho uma faculdade. Então aqui já tem vários domínios, então chamado acadêmico e outro administrativo, e dentro desse acadêmico já tem os laboratórios, professores, também podia ter outros aqui, como no administrativo, dentro desse subdomínio aqui podia ter diversos outros subdomínios representando os diversos setores administrativos. Então ele é um pouco complexo, porque pode existir uma estrutura de nome bastante grande nesse tipo de cenário. E o terceiro tipo de cenário é o cenário baseado em forma mista, que nesse tipo de cenário aqui de espaço de nomes a gente mistura tanto essa parte organizacional como essa parte física aqui. Então nesse caso aqui é um exemplo. Pegando ainda exemplo da faculdade, ó, existe um domínio maior, que é o domínio root chamado Uniceará, em que aqui eu adotei esses dois tipos de critério, o misto, o geográfico e o funcional e organizacional. Então, ó, existe o domínio maior chamado uniceará.com.br, e aí eu dividi usando o espaço de nome físico, colocando um subdomínio chamado Fortaleza, que é no caso a localidade onde essa faculdade está, dentro de Fortaleza, e outro subdomínio chamado interior, dizendo que essa faculdade também está localizada no interior. Então você vê aqui que já nessa parte aqui eu já adotei o planejamento de espaço de nome baseado em critério geográfico, que é dividir a estrutura de nome baseado na localidade na qual a empresa está inserida. Eu botei aqui Fortaleza interior, e já dentro do espaço de nome geográfico eu coloquei a parte organizacional. Então você veja aqui, ó, dentro desse subdomínio chamado Fortaleza, que representa a estrutura física da empresa, existe o ACAD.Fortaleza, que dentro dele tem os setores da empresa, o acadêmico, laboratório, como também os professores, e dentro aqui também existe a unidade lógica administrativa, que representa o subdomínio administrativo, que é a mesma coisa do interior. Existe também aqui um subdomínio chamado ACAD.Interior, que dentro dele existe os subdomínios que estão dentro da rede acadêmica, que no caso os laboratórios e os professores, e também existe um subdomínio que liga o setor administrativo, que é o ADM. Na verdade aqui é interior, ADM.Interior, que está ligado aqui ao domínio maior, que é onde representa a estrutura física da empresa. Então você vê que você também pode optar por fazer um planejamento de espaço de nome de forma mista, que é quando você mistura o critério geográfico mais o funcional e organizacional. Critério geográfico eu coloquei aqui para fazer a divisão da empresa, dividida nos locais onde a empresa está inserida, que no caso é Fortaleza e interior, e depois adotei aqui o critério baseado em função e organizacional, montando toda a estrutura de nome de domínio baseado na estrutura organizacional dessa empresa. E existe um último tipo de planejamento de espaço de nomes, que é o planejamento de espaço de nomes, que você utiliza
interno e externo. Então, nesse tipo de configuração, a gente utiliza o mesmo nome de domínio para a rede local, como também para a internet. Nesse tipo de espaço de nome existem vantagens e desvantagens, enquanto as principais vantagens de você utilizar o mesmo nome para a rede local, como também para o nome de site da empresa, é que só vai existir um domínio, tanto para rede local como para a internet, e dessa forma fica mais fácil o administrador lembrar. E nesse tipo de planejamento você só vai precisar configurar um nome de domínio do DNS da empresa. E alguma desvantagem que pode ter nesse tipo de planejamento é que a configuração do firewall pode se tornar complexa, pois você tem apenas um domínio, o qual precisa disponibilizar alguns servidores para a internet e também proteger os recursos internos da empresa. Então, sobre a aula de hoje, em que a gente aprendeu quais são os tipos de planejamento de espaço de nome que podem ser usados ao construir os nomes da empresa, é basicamente isso. Nessa aula eu mostrei a você o que é o planejamento de espaço de nomes, que eu mostrei que o planejamento de espaço de nomes ele está ligado diretamente à estrutura de nomes que a empresa terá, que pode ser tanto uma estrutura com um único domínio, que é quando você tem apenas um domínio gerenciando todos os computadores e objetos que estão dentro desse domínio, como você também pode ter vários domínios ali construindo uma árvore de domínio, tendo ali relações de confiança entre esses domínios. E eu mostrei que existem diversos tipos de planejamento de espaço de nomes que você pode usar. Tanto existe o critério geográfico, que é quando a gente constrói os nomes do domínio utilizando um cenário geográfico. A exemplo, essa imagem aqui. Nesse caso aqui tem um domínio maior abc.com e foi construído o espaço de nomes utilizando a estrutura física da empresa, que nesse caso as unidades no qual essa empresa está inserida. Existe também o planejamento de espaço de nome baseado em critério funcional e organizacional, que é justamente isso aqui, quando a gente monta a estrutura de nomes da empresa, levando em conta a forma organizacional de como essa empresa está constituída. E existe o último, que é o de forma mista, que é aquele que a gente mistura tanto o baseado em cenário geográfico, que é fazer a divisão do espaço de nomes aonde essa empresa está inserida, né? Os locais geográficos onde essa empresa está, as unidades físicas. Nesse exemplo aqui eu coloquei Fortaleza Interior para essa universidade, misturando com o critério funcional e organizacional, de como está a estrutura organizacional dessa empresa. Então, sobre a aula de hoje é basicamente isso, que a gente aprendeu o que é o planejamento de espaço de nomes e quais são os tipos de planejamentos que podem ser usados. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você. Se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo.
ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.